mais baixa ainda. Bem, pessoal, meu nome é Mário, eu trabalho, atualmente sou bolsista DCR na Universidade Federal de Sergipe, também na universidade onde o Sidney é professor. Eu trabalho com paleontologia, atualmente trabalhando com paleoecologia, tentando trazer uma contribuição então, sobre a fauna, a megafauna que existiu aqui durante o Pleistoceno. Você já deve ter ouvido falar da megafauna, pelo menos pelo filme Na Era do Gelo. Já viu? Na Big City, aqueles animais a gente encontra aqui na América do Sul, encontra aqui no Brasil, Bahia, Sergipe. E eu tenho tentado então, contribuir, trazer informações sobre a paleoecologia. E recentemente eu utilizei também a modelagem ecológica para tentar trazer uma informação sobre distribuição potencial dessas espécies. Então eu vou trazer são 3 artigos que a gente elaborou e publicou. Então eu vou trazer algumas dessas informações para vocês. Então o primeiro artigo, vou falar sobre a paleoecologia realmente da megafauna que existiu aqui no Nordeste, aqui na região Nordeste. Mas essas informações elas servem para a gente compreender um pouco a ecologia dessas espécies do todo, na América do Sul todo. O segundo trabalho foi sobre usar a modelagem de nicho ecológico, a distribuição potencial, para um mastodonte, e a partir daí a gente fazer então qual seria a distribuição dessa espécie durante o Pleistoceno em 2 momentos climáticos distintos. E por último, o resultado mais recente, que é sobre o jacaré, o caimã. A gente também encontrou um fóssil de caimã que datou essa peça, e a partir daí então, a gente tentou fazer também um modelo de distribuição potencial do presente e passado. O primeiro artigo é esse, a gente traz informações sobre paleoecologia e datações de 3 espécies da megafauna que existiu aqui no Brasil. Disponível o título tem Brasil Intertropical Region, uma definição que o professor de Minas Gerais, não sei se vocês conhecem ele, é o Cássio Cartelli, trabalha com megafauna. E em 99 ele publicou um capítulo de livro. Nesse capítulo de livro ele estabelece que essa região delimitada aqui no mapa seria uma região que ele chamaria de região intertropical brasileira, porque nessa região você encontra espécies da megafauna que são endêmicos, você não encontra em outras regiões da América do Sul. Então ele determinou essa região como sendo essa região chamada intertropical brasileira. E baseado nessa definição dele, eu aproveitei e comecei a fazer discussão dos meus dados. Primeiro a gente trabalhou com 3 espécies. Na paleontologia a gente vai e coleta esses fósseis tanto em tanques como em cavernas. Tanques são depressões, antigas lagoas. E os animais mais abundantes que a gente encontra, eu fico chamando de arroz de festa, é a preguiça gigante, a Eremotherium medular. É uma preguiça que deveria ter entre 6 metros de comprimento e 5 toneladas. São os animais que a gente mais encontra aqui. O mastodonte, a espécie Elenopteromastodon platensis, que é parente dos elefantes atuais, mas é uma outra linhagem. E um outro animal chamado Toxodonte, que é um animal bem esquisito. Em alguns artigos, alguns trabalhos, o pessoal faz associação que o Toxodonte seria semi-aquático, como o hipopótamo, certo? Mas essa informação está equivocada. Porque quando o pessoal encontrou esse animal na Argentina, foi a primeira descrição dessa espécie, eles encontraram um local que seria um charco. E a partir daí fizeram essa associação direta de que esse animal vivia nesse local. Bem, quando a gente vai trabalhar com paleoecologia desses animais, antigamente eu falo assim, há 20 anos atrás, a principal informação que você tinha é o esqueleto desses animais. Raramente você encontra tecidos. Então o pessoal faz a interpretação baseada na dentição, no aparato mastigatório, e a partir daí você faz então uma hipótese de qual seria a dieta desses animais. Até então a gente não tinha então uma técnica que permitisse trazer uma informação mais direta, mais certa de como era a dieta desses animais. E recentemente tem então, e esses animais também são geralmente atribuídos genericamente ao Pleistoceno. Então, Pleistoceno final ou Holoceno. O Pleistoceno é uma época que começou há 2,6 milhões de anos atrás, terminou há 10 mil anos, e o Holoceno, 10 mil anos, a gente vive no Holoceno. Então, como a gente não tinha datação, e aqui não tem, no caso de estratigrafia, a gente não encontra esses animais dentro de uma camada sedimentar, a gente não tem como fazer uma datação direta. Então, fazer uma datação indireta. Então, esses animais são do Pleistoceno final Holoceno. Antigamente, a datação por carbono 14, que é a datação que a gente utilizou aqui, era muito cara. Então, não permitia que você pudesse pegar vários
vários fragmentos, vários amostras, e fizesse a datação. E isso ia ser uma fortuna. Então, até na arqueologia, quando o pessoal fazia trabalhos de arqueologia alguns anos atrás, eles faziam o que? Eles coletam, até hoje eles fazem isso. Pega uma camada sedimentar, você encontra um carvão, você dá desse carvão, com esse dado, você então estabelece a datação daquela camada, certo? Porque a datação é mais cara. Hoje em dia está mais barata, não é tão barata assim, seria R$ 1.200 mais ou menos, convertendo, mas permitiu que a gente pudesse fazer um número maior de datações. Então a gente fez datações desses animais, datação carbono 14 por uma técnica recente chamada AMS, que é utilizando acelerador de partículas. Então antigamente a gente precisava de 30 a 40 gramas de amostra, hoje a gente precisa de 5, 3 gramas, a gente já consegue fazer datação. Então além de você preservar mais o material, você não precisa tirar uma grande parte da amostra, você consegue a datação também mais longa. A datação chega até 58 mil anos, então isso dá um intervalo legal. Então a gente pegou, no caso, 2 amostras da preguiça gigante, Eremotéria, de 3 locais daqui do Nordeste. Um local foi em Sítios Novos, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e outro em Poço Redondo, Sergipe. Do mastodonte a gente pegou também 3 amostras, um no Rio Grande do Norte, um em Sergipe e uma na Bahia. E do toxodonte a gente pegou 3 amostras, no Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia também. A gente tentando pegar esses 3 estados para tentar ter uma distribuição maior, espacial. E para fazer a paleecologia desses animais, qual seria a dieta desses grupos? A gente usou uma técnica chamada isótopo de carbono, em que a gente vê a razão de carbono, isótopos de carbono presentes no esqueleto. Aí você tem o isótopo 12 e o isótopo 13, a partir dessa razão você tem uma noção de qual era a dieta desses grupos. Qual tipo de ciclo fotossintético do carbono está presente nesse esqueleto, você tem uma dieta desse grupo. Então a gente fez essas análises, a gente fez no laboratório na Geórgia, nos Estados Unidos. Pegamos 5 amostras de preguiça, também de 3 locais diferentes, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia. 5 também de mastodonte e 5 de toxólogo. Veja que a gente tem 15 peças que a gente fez análise de isótopos de carbono, mas apenas das 15 a gente só fez 9 datações. 9 ou menos, porque dinheiro, a gente não tinha muito dinheiro para fazer datação. A partir daí, então, a gente começa a mostrar alguns resultados. A preguiça gigante, a gente encontrou 2 datações, uma datação de 18 mil, aqui no caso da datação que eu estou apresentando, tem 2 datações. Uma direta, que é a datação do carbono 14 pura, e uma que a gente faz uma aproximação, uma calibração para o tempo atual, para a idade atual. Então, a idade calibrada seria de 18.580 e 18.850 anos e 26.000 27 mil anos. Isso situa que essa espécie existiu aqui nessa região entre 19 e 27 mil anos, o que confirma o que o pessoal fazia interpretação antigamente, que era o Pleistoceno final, né? Então a gente confirma isso. Hoje a gente já tem outras datações, inclusive feitas lá em Sergipe, que amplia a ocorrência dessa espécie entre 11 mil até 27 mil anos, pelo menos com essa datação por carbono 14. A outra espécie, o mastodonte, essas 3 datações que a gente fez, a gente encontrou entre 18, 17 mil anos até 21 mil anos também nessa região. Em Sergipe também tem novas datações que ampliam esse espectro, vai de 11 mil a 19 mil, mas isso feito por carbono 14. Se a gente usar outras técnicas, tem outra técnica de datação chamada ressonância de espinha eletrônica, a gente tem datação de até 100 mil anos. E essa datação eu vou apresentar no segundo artigo. E do toxólogo, a gente encontrou entre 12 mil, 11 mil e 12 mil anos a datação desses animais. Com outra técnica também tem uma datação de 50 mil, 40 mil anos. Então esses animais estavam no Pleistoceno final, nessa região. A ideia é apresentar a datação junto com a análise do isótopo de carbono, para a gente saber, há 13 mil anos, qual era a dieta desse animal. Então foi o que a gente fez com essas peças. E aqui a gente então dividiu o Nordeste aqui, ou aquela região que eu mostrei ali, em 3 sub-áreas, sub-região A, B e C. A C seria o Rio Grande do Norte. Então observou que as 3 espécies, esse aqui no caso são os resultados da análise de isótopo de carbono. Qual a interpretação que a gente faz? Esses valores são valores por bio. Ali em cima tem, quando são as plantas C3, então árvores, arbustos, a gente encontra um valor muito negativo, menor do que menos 10 por mil. Então quando a gente encontra esse valor, a interpretação é que esse animal se alimentava apenas de planta C3. Quando esse animal tem uma alimentação acima de menos 1 por mil, isso quer dizer que ele se alimentava de planta C4, que nessa região é gramíneas ou ervas, certo? Então ele era um pastador. E se a gente encontra um valor intermediário entre esses 2 valores, isso quer dizer que ele tem uma alimentação mista entre planta C3 e planta C4.
Então, a partir daí, a gente tem esses resultados. Na região C, lá no Rio Grande do Norte, as 3 espécies eram pastadores. Elas se alimentavam apenas em gramíneas. Quando vai descendo, no caso para Alagoas, Sergipe, o norte da Bahia, a gente tem no caso que o mastodonte ele continua sendo pastador, mas o toxodonte e a preguiça eles mudam a dieta deles. Eles começam a se alimentar também de planta C3. Então começa uma dieta mista. E quando chega aqui no sul da Bahia, aqui no caso, além dos dados do meu trabalho, eu juntei dados de 2 artigos publicados. Então tem um artigo publicado no Material de Alagoas e um daqui da Bahia. Então por isso ampliou meus dados. Então, na região sul da Bahia, a gente encontra que todos os animais deixam de ser pastadores e começam a virar generalistas ou tendendo a se alimentar apenas de planta C3. Certo? O que isso indicaria em relação à vegetação? Como eu não tenho dados de vegetação do Pleistoceno aqui nessa região, a região Nordeste é uma região que é pouco estudada em relação a pólens, então a gente não tem muitas informações sobre qual era o tipo de vegetação aqui. Então, qual foi a minha estratégia? Eu usei 2 trabalhos que existiam, publicados sobre distribuição potencial, tanto de matas secas, caatinga, cerrado, como de matas úmidas, mata atlântica. E a partir daí eu fundi esses mapas com os meus resultados. E os resultados que eu encontrei, aqui mostrando que dentro desse gráfico da latitude, entre 14 e 10, você tem, no caso, uma variação de dietas. Então, esses animais, como eu falei a vocês, no Rio Grande do Norte são todos pastadores, vão descendo, eles vão mudando a dieta deles até uma dieta exclusiva de planta C3. E aqui tem, no caso, um mapa juntando esses dados. Então, a parte mais escura seria a floresta atlântica, a parte mais clara seria a caatinga, cerrado, e a partir daí eu joguei os dados. O que foi legal foi o seguinte: na região C, a gente tem que os 3 animais são pastadores, eles estão dentro de uma área mais aberta, que é a vegetação de caatinga, onde você tem uma predominância, e a caatinga, no caso, tem uma variação de fisionomias, pode ser desde mais aberta até mais fechada. E lá, provavelmente, não é uma região mais aberta, com predominância de caatinga, de gramíneas e ervas. Então, por isso a gente encontrou esse tipo de dieta. Na região B, vocês podem observar que, no caso, já tem uma mistura de vegetação, mata atlântica e a caatinga, e você também tem a variação de dieta desses animais. Começam a migrar, o mastodonte continua sendo um pastador, mas os outros migram. Como a gente só tem essas 3 espécies, não pode fazer muitas especulações. Mas a primeira ideia que veio à nossa cabeça, quando a gente vê esses resultados aqui, é que o mastodonte é o animal que tem, no caso, o melhor concorrente. Ele consegue, no caso, se alimentar melhor das plantas. E os outros não. Por isso eles começaram a migrar para outro tipo de dieta. E por último, aqui nessa região, todos eles começaram a migrar a dieta, porque aqui provavelmente é uma região mais fechada. Certo? Então, por isso os resultados que a gente encontrou. A partir desses resultados aqui, a gente verificou primeiro. A megafauna sempre era atribuída à região aberta. Então, quando a gente encontra um esqueleto de uma preguiça gigante, de um mastodonte, isso quer dizer que ele vivia numa região aberta, uma savana, como alguns autores colocam. E com esses dados aqui a gente mostrou que não é bem assim. Esses animais podem viver em um ambiente mais fechado, uma floresta mais fechada. O que aconteceu nesse momento aqui, quando eu fiz esse casamento de dados, a primeira interpretação que eu tive é que esses animais viviam sim em região mais fechada e provavelmente na área, em florestas úmidas. Só que como esses dados não eram dados meus, então foi a interpretação mais lógica naquele momento. Com o resultado que eu vou apresentar agora, do outro artigo, que é do mastodonte, a gente chegou a uma outra interpretação que eu acho que é mais correta. Só que eu também tenho que testar ainda, para juntar novos dados para poder testar ela. Esses dados aqui, essas interrogações, não são dados de isótopos, mas são dados de outra técnica, que é a análise de cálculo dentário, que fica retido nos dentes de mastodontes, em que eles encontraram que toda essa região aqui fechada seria uma região também que se alimentava de planta C3. Então, ampliando, provavelmente toda essa região é a região mais fechada do que a do Rio Grande do Norte. Então, uma região mais densa. E aí a gente vem então para esse outro artigo, que é o artigo do mastodonte, em que a gente fez uma revisão das anotações desse mastodonte para poder gerar dados de ocorrência, e a partir desses dados de ocorrência a gente poder fazer modelagem de nicho ecológico. Além disso, a gente apresenta novas anotações para outra técnica, que não é carbono 14, é uma técnica chamada ressonância de espinha eletrônica, e essa técnica de ressonância de espinha eletrônica ela pode datar fósseis desde o presente até 2 milhões de anos atrás. Então você tem um amplo espectro, e a partir daí você então amplia a quantidade de dados que você pode gerar para esses animais. O único porém, ele só pode ser feito em animais que têm um esmalte nos dentes. As preguiças, os tatus, os liptodontes não têm. Então isso elimina esses animais, por isso ele não pode fazer datação com eles.
E por isso a gente escolheu apenas os mastodontes. Quando a gente fala da distribuição espacial desses animais, a distribuição desses grupos são feitas assim. A gente tem, no caso, os pontos de ocorrência onde foram encontrados os fósseis. Então você pega o mapa, plota todas as ocorrências ali. Então a distribuição desses animais pode ser essa aqui. Eles começam a colocar, essa distribuição aqui é um exemplo. Veja ali onde seria a região amazônica, tem um pontinho. Aí qual seria então a provável distribuição desse animal? Como é que ele chegou aqui? Ele faz aquela hipótese ali, aquele puxadinho, certo? Então isso vai depender de autor a autor para tentar fazer uma distribuição, uma hipótese de qual seria a distribuição desse grupo naquele momento. Com a modelagem ecológica a gente pode brincar um pouco mais com isso e criar hipóteses um pouco mais amarradas. Então a ideia desse trabalho foi justamente isso, tentar criar novas hipóteses para a distribuição desses grupos. Em relação à paleoecologia, tanto os dados que a gente criou para essa região aqui, a região Nordeste, como dados que já existiam para outros locais, como Argentina, Bolívia, outras regiões da América do Sul, nos mostraram que esses grupos confirmaram que o mastodonte ele é generalista. Então ele pode se alimentar desde gramíneas até planta C3, ele tem essa dieta ampla. Isso vai variar apenas aqui do ambiente e do recurso que ele tem disponível. Então a partir desses dados aqui também a gente pode brincar um pouco com a distribuição dessas espécies dentro da América do Sul durante o Pleistoceno. E também a distribuição temporal desses grupos, apesar de existirem algumas datações, a maioria das datações que existem são aqui no Brasil. No resto da América do Sul, como existem, no caso, camadas sedimentares bem estabelecidas, o pessoal data a camada sedimentar onde foi encontrado aquele fóssil, é uma idade que eles vão colocar. Então, Pleistoceno final, pronto, aquele fóssil foi encontrado no Pleistoceno final. E eles não datam aquela peça. Atualmente está começando a mudar um pouco isso, eles estão começando a datar esses fósseis para tentar deixar uma datação absoluta. Mas até então, a idade atribuída desse grupo era Pleistoceno médio com dúvidas, porque não existiam as camadas onde foram encontrados os fósseis do Pleistoceno médio eram duvidosas, ao Holoceno. E a ideia desse trabalho também, a partir dessa revisão de datações, é tentar mostrar qual seria a distribuição cronológica desse grupo. Então, a gente apresentou novas datações com ressonância eletrônica para 3 localidades aqui no Brasil. Fez uma reunião, propôs a distribuição a temporal baseada na reunião de datações que já existiram, então, tanto com ressonância eletrônica, uma outra técnica chamada uranitório e carbono 14. A partir daí, então, tem uma ideia de qual seria a distribuição cronológica dessa espécie na América do Sul. E a partir daí, então, fazer 2 mapas de distribuição potencial, um para 21 mil anos atrás, outro máximo glacial, e um interglacial de 120 mil anos. Então, os dados que a gente reuniu, a gente está falando sobre as técnicas, são os resultados que a gente encontrou foram para 3 locais: Poço Redondo, lá em Sergipe, Jaguarari, na Bahia, e Matina, aqui no sul da Bahia também. E a distribuição temporal foram 20 artigos que a gente fez a revisão dessas 3 técnicas, para poder chegar aos dados. E para usar modelagem de lixo ecológico, eu utilizei, no caso, um algoritmo chamado Maxent. Ele consegue apresentar um resultado mais amarrado, mais conservador. E isso, então, me permitiu ter um pouco mais de confiança. A gente utilizou 7 camadas ambientais, utilizando camadas. Essas camadas ambientais foram fornecidas por um projeto chamado WorldClim, que eles criaram camadas para 6 mil anos, 20 mil anos e 120 mil. Eu só tive acesso a camadas 20 e 120, então por isso eu utilizei só essas camadas, 6 mil é difícil de conseguir. Os dados da megafauna a gente conseguiu em artigos, resumos, e quando a gente não tinha, no caso, no artigo, no resumo, tinha citando qual foi a localidade onde foi encontrado aquele fóssil, a gente ia até o Google Earth e procurava dados do município. Qual é a sede do município, onde é que fica? Então a gente encontrava a sede e usava essa sede. Para evitar o erro, a gente, no caso, transformou as camadas ambientais para 10 minutos, que seria mais ou menos 20 km². Então, se a gente tivesse um erro muito grande, ele cairia dentro dessa camada, e então isso evitaria fazer um modelo errado. Além disso, a gente conseguiu, para o período de 21 mil anos, 14 pontos, e para o período de 120, 3 pontos para poder fazer a modelagem. A gente criou o modelo a partir de 21 mil anos, e depois disso a gente fez o modelo de 120 no mesmo pacote, o Maxent. Como resultados, a gente observou que as datações que foram encontradas, as datações com ressonância eletrônica foram de 114 mil anos, com erro de mais ou menos 20, na Bahia 100 mais ou menos 20 e em Sergipe 28 mil.
Então, a gente tem 3 novas datações, 2 datações aqui em Sergipe de mais de 120 mil anos, mostrando que essa espécie estava aqui, além do limite da datação do carbono 14, como eu falei a vocês. Então, a gente tem essa datação mais antiga. E dentro da América do Sul toda aqui, a gente tem, no caso, no Rio Grande do Sul, a gente tem as datações mais antigas para o continente, que são 500 mil anos. Então, vou ter ali 560 mil anos para aqui o Uruguai, o Rio Grande do Sul. No Uruguai a gente tem datações de 20 mil anos, na Argentina tem datações de 20 mil anos também. Aqui no Nordeste a gente tem essa datações de 100 mil. E no Chile a gente conta uma datação de 6 mil anos. Então, reunindo todas essas datações, a gente tem um intervalo cronológico entre 560 a 6 mil anos. O que confirma a hipótese que tinha sido proposta anteriormente e que o mastodonte estaria presente desde o Pleistoceno médio na América do Sul. É provável que no caso seja mais antigo ainda, só que não tem fósseis que foram datados, então a gente não tem como afirmar isso. E isso mostra que a gente precisa fazer novas datações nesses fósseis de outras regiões, Bolívia, Uruguai, Argentina, para poder ampliar a informação sobre a cronologia dessas espécies. A maioria das datações que a gente tem aqui são daqui do Brasil. Então isso deixa a gente bem na ponta em relação a isso, com mais datações. Em relação aos mapas, então a gente foram gerados esses 2 mapas de distribuição potencial. Os mapas de 21 mil anos, a gente tem, no caso, dados de paleontologia, provocados por feitos por isótopos de carbono. Então a gente plotou esses dados de isótopos de carbono no mapa e a gente observou que eles caíam justamente dentro das áreas de distribuição desses animais. A área que foi proposta há 20 mil anos, esses dados caíram em cima. E quando a gente vai fazer a interpretação desses dados, a gente mostra que, ali no caso tem colocado assim, os pontos que estão em branco são os pontos que foram utilizados para fazer a modelagem de lixo ecológico. E elas estão datadas. Então, há 20 mil anos, você tem a interpretação de qual era a vegetação daqueles animais. E os pontos que estão pretos é porque a gente tem o dado do isótopo, mas não tem a datação. Mesmo assim, a gente colocou e plotou e observou esse padrão. Todos eles estão dentro, no caso, de uma região. Estão dentro, no caso, dentro da região que mostra o seguinte: ali na região Nordeste, a gente tem os dados do trabalho anterior. Então mostra assim, uma região mais aberta ao norte, ali no Rio Grande do Norte, eles são todos pastadores, e quando vão para uma região mais fechada, eles vão mudando a dieta deles para planta C3. Então arbustos, frutos, pode ser. Existem alguns trabalhos que mostram que a megafauna era dispersora de frutos. Tem alguns frutos de árvores da caatinga ou de floresta fechada. E hoje em dia esses animais não estão mais aqui. Então estão sendo dispersos por outros grupos. Então esses animais eram responsáveis pela dispersão desses frutos. Então mostrando o seguinte: então, ali naquela região nordeste a gente tem essa variação que eu mostrei a vocês. Região um pouco mais aberta, eles são todos pastadores. Quando vão migrando para a região mais fechada, eles migram também a dieta deles. Ali na região de Bolívia, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, eles são todos pastadores. Então você tem uma região um pouco mais aberta. E o mais interessante para a gente foi encontrar o dado de mastodonte ali na Amazônia. Naquela região da Amazônia, a gente indicaria que a Amazônia é uma floresta mais fechada, e a gente tem esse animal lá dentro. E ele se alimentaria de planta C3, então frutos, folhas desses grupos. Só que, além desses dados, o modelo, no caso, ele propôs uma área potencial, um nicho potencial para essas espécies ali no Cone Sul, na região da Patagônia. Só que quando a gente vai ver, não tem nenhum fóssil lá, a gente não encontra nenhum fóssil. Então, provavelmente o quê? Seria uma área provável para essa espécie viver, mas existiam barreiras geográficas que impediam que essa espécie fosse para lá. Então, a gente não tem nenhum fóssil. Tem um grupo que está trabalhando agora com mastodontes, e eles já foram para essa região, já foram tentar coletar, já foram em coleções e não há nada de fóssil desses animais lá. Então, a área, ele propõe a área, mas não existe nenhum registro para lá. Em relação ao modelo, o modelo de 21 mil, então, mostra que dentro daquela região ali, se aquela região fosse uma área de floresta atlântica, você tem a amazônica, você tem a floresta úmida, você tem o mastodonte lá dentro. Isso é interessante. Quando a gente vai fazer o modelo de 120 mil anos, a área potencial para essa espécie some. Mas como ele some na Amazônia, se ela existe dentro de toda essa outra região aqui, desse animal, porque o mastodonte antigamente existia na Amazônia, agora não existe mais. Não existe área potencial para ele. A hipótese que a gente criou foi, a gente não tem, no caso, para esse período de 120 mil anos, a gente não tem dados de isótopo de carbono.
Então, os dados não estão associados à datação, então a gente não pode atribuir qual era a vegetação desse local. Mas você estudando trabalhos sobre biogeografia de florestas secas, eles propõem que durante há 120 mil anos existiu o arco do Pleistoceno. Então toda essa região que está marcada aqui seria a área de florestas secas, e é justamente a área do mastodonte está caindo. Então qual é a hipótese? Que há 20 mil anos, aquela mancha que apareceu lá na Amazônia não era floresta úmida, na verdade era floresta seca. Então esses animais estão vinculados à floresta seca, certo? A mesma coisa, o modelo cria uma área potencial para aqui para o Cone Sul, mas mesmo provando nenhum problema, deu uma barreira geográfica que impedia a distribuição dessa espécie até lá. O principal resultado desse trabalho foi justamente essa associação, que no primeiro trabalho eu pensei que a gente eles viviam tanto em floresta úmida como floresta seca, e agora a gente tem essa hipótese de que não, eles não vivem em floresta úmida, só floresta seca. E é o que a gente pretende agora tentar buscar novos dados para provar isso. No caso, conseguiu gerar novas datações para essas espécies, conseguiu gerar esses modelos de distribuição potencial para essas duas espécies, mostrando a distribuição das espécies mastodontes em dois períodos climáticos distintos. A gente viu que no período climático, um outro dado também interessante, é que no período de 21 mil anos, que é um período mais úmido, a distribuição dessa espécie é mais restrita. Quando você está no período mais seco, ela se amplia. Então é mais um indício de que eles estavam vinculados a florestas secas, e nesse período provavelmente se ampliavam. Bem, a gente pretende gerar novos dados, agora a gente está trabalhando com isso, nesse momento trabalhando pontualmente com o Sergipe. A gente já levantou novos dados que confirmaram esse trabalho. Ele levantou dados, o trabalho anterior levantou dados sobre a distribuição dessas espécies no espaço. Então, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, a gente tem essa variação de dietas. Mas a gente queria comprovar também, será que localmente, no tempo, essa espécie variou ou não? A gente observou que lá em Sergipe, entre 11 mil a 30 mil anos, não há variação de dietas. As espécies continuam com o mesmo tipo de dieta. Então a gente já tem começado a levantar dados também sobre o tempo. E o último trabalho que eu trazer aqui para vocês é no caso sobre o jacaré. A gente encontrou um fóssil de um jacaré numa localidade lá em Sergipe. Esse trabalho foi submetido recentemente, então ele não foi ainda aprovado. Estou trazendo para vocês dados que ainda não foram publicados. E a gente encontrou então o fóssil do caimã, que é o caimã latirrocha, que é o jacaré. Ele é encontrado em toda essa região. Todo esse mapa que eu estou apresentando aqui são pontos de ocorrência fóssil dessas espécies. Em alguns locais eles são atribuídos apenas ao gênero caimã. Existem outras espécies fósseis, principalmente encontradas ali no Equador, Colômbia e Venezuela. Mas aqui no Brasil todas as ocorrências são atribuídas a caimã latirrochus, que é a espécie atual. Então a gente encontrou essa espécie como fóssil, mas existem poucos registros. Por quê? É uma espécie que, quando o pessoal encontra esse material, é uma espécie atual. É uma espécie que existe, então eles perdem o interesse, eles não publicam nada sobre isso, esse material fica guardado. Então, um colega que trabalha com isso, ele já sabe dessas ocorrências e está começando a publicar essas ocorrências. Inclusive, ele está publicando com ele esse trabalho. E quando essa espécie é encontrada, como é encontrada e considerada uma espécie comum, uma espécie que não tem valor, o pessoal não gasta recursos para fazer a datação desse material. Só que a gente gastou, então, um valor para fazer a datação para provar. Essa espécie ocorria no Holoceno ou no Pleistoceno. Então, a gente foi tentar fazer isso. E, além disso, a gente tentou, então, criar um mapa de distribuição potencial para 21 mil anos, para saber qual seria a distribuição dessa espécie. É a mesma do atual? Tem variações? Então, primeiro, fazer o registro, os objetivos do trabalho vai ser fazer o registro dessa espécie, que não tinha registro de caimã latirrochus para lá, para o estado de Sergipe. Fazer a datação, a gente fez também isótopos de carbono e oxigênio, carbono para tentar saber qual a dieta dele, de quais animais ele se alimentavam, e oxigênio para tentar ter uma ideia do ambiente e fazer a distribuição potencial para o atual e para o Pleistoceno. A gente fez então a datação para o carbono 14, a gente só encontrou um dente desse caimã, e foi esse dente que a gente fez a datação. A gente descreveu o dente primeiro, fotografou, depois o dente a gente teve que sacrificar para poder fazer a datação. O fóssil virou pó. A gente fez o mesmo trabalho com o Maxent, fazendo a datação, a análise de distribuição potencial dessa espécie, só que nesse caso a gente utilizou uma estratégia diferente. A gente pegou, no caso, em artigos e bancos de dados, principalmente o Species Link e o GBIF, a gente pegou dados de caimã latirrochus em coleções
onde foram coletados esses dados, a gente conseguiu gerar 80 pontos de ocorrência. Então a gente gerou o mapa de 80 pontos para o atual e depois jogou esses mesmos dados para o Pleistoceno. E depois a gente fez a validação com os dados fósseis que a gente tinha, de qual seria a distribuição dessas espécies. Então a datação que a gente encontrou foi de 11 mil anos para essa espécie, então ele está dentro do Pleistoceno, no final do Pleistoceno. A datação, o valor de isótopo que a gente encontrou foi de -3 por mil, isso indica que ele teve uma dieta mista, então ele se alimentava de animais que se alimentavam de vegetação mista, tanto gramíneas como arbustos. O problema é que esse dado, ele indica qual é o tipo de dieta, mas não indica quem foi, porque a gente não sabe, a gente não tem os dados dos outros potenciais presas que eles tinham. Nesse local, o único dado que a gente tem é da megafauna, e ele não vai dar para a megafauna. A megafauna era muito grande para ele. Atualmente, essa espécie, o caimã, ele se alimenta de gastrópodes, insetos, peixes e pássaros. Então são animais de pequeno porte. No máximo, existem alguns registros que ele poderia se alimentar de mamíferos de médio porte. Mas a gente não tem nenhum desses dados como fóssil para ele poder fazer a datação, os isótopos e a partir daí fazer um casamento entre esses dados. Então a gente sugere que esses animais, que esse caimã provavelmente tinha o mesmo tipo de dieta atual. E aí a gente fez os dados com um mapa de distribuição potencial do presente e do passado, há 21 mil anos atrás. Apesar da datação ser de 11 mil, a gente utilizou de 21 mil porque era o mais próximo que a gente tinha. E também ficando na camada de 6 mil. Seria ideal fazer a camada de 6 mil, só que, como eu falei, é difícil a gente conseguir a camada de 6 mil anos. Então a gente observou o seguinte, a distribuição potencial, a distribuição atual, que é um período mais seco, é bem maior para essa espécie do que durante os 20 mil anos, que era mais úmido. Então, durante 20 mil anos, essa espécie tinha uma distribuição bem mais restrita. E a gente encontra os pontinhos que estão vendo, não sei se dá para ver os pontinhos brancos no mapa aqui à direita, esses seriam justamente os pontos de ocorrência fóssil. A maioria dos pontos eles caem dentro do modelo que a gente gerou, só não um modelo, um ponto, que é o ponto do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte pode ser então que durante o Pleistoceno, essa espécie não ocorreu lá como fóssil, esse fóssil que foi encontrado lá não é do Pleistoceno, talvez do Holoceno, em que você tem, no caso, uma distribuição maior para essa espécie. É uma hipótese que a gente vai ter que tentar provar depois. E aqui tem a distribuição atual dessa espécie, e o que dá confiança a gente em que esse modelo é um modelo coerente, um modelo correto, é a hipótese de qual seria a distribuição dessa espécie atualmente. Existem alguns trabalhos que publicam, e a gente tem essa distribuição aqui para seria a distribuição dessa espécie, a gente vê que eles apresentam um modelo bem semelhante. Certo? Então, por isso a gente considera que esse seria um modelo interessante para discutir a ocorrência desse caimã. Bem, esses seriam os dados que eu queria trazer para vocês.